Boa tarde, sejam bem-vindos ao terceiro dia da 23ª edição da CVET UNB. Eu sou a Luísa, eu sou estudante de Medicina Veterinária e eu sou a coordenadora do módulo VET Além da Clínica. E hoje eu tenho aqui a honra de receber o Ricardo Garé, o médico veterinário Ricardo Garé, para ministrar a palestra com o tema Reiki em Animais com Mobilidade Reduzida. O palestrante Ricardo é médico veterinário com práticas exclusivamente holísticas integrativas. Ele é fundador do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário, é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, com pesquisa científica sobre efeitos do Reiki, e também é mestre em Reiki, comunicador intuitivo animal profissional e instrutor de Reiki, comunicação intuitiva e Theta Healing. Antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Istopato, a Labcare, a Exotic Life, a Ouro Fino e a Scam, e dar alguns recados. O formulário de presença ele vai ser liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos, pois só receberá o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmou a presença no formulário. As camisetas da CVET também estão à venda, então quem tiver interesse, elas custam R$ 35,00 e as informações estão lá no Instagram da CVET, @CVETUNB. Vocês também podem mandar suas perguntas, sinalizando com hashtag pergunta em caixa alta, que iremos repassar para o palestrante durante a palestra, elas serão respondidas. E lembrando também que o concurso de desenho ainda está acontecendo, então você pode enviar seu desenho lá pelo Instagram da CVET e o prêmio é um estetoscópio. Esperamos que essa palestra seja um momento muito proveitoso para todos vocês que estão nos assistindo. E agora eu vou dar espaço ao Ricardo. Pode ficar à vontade, Ricardo. Obrigado, Luiz e Jade, pelo convite. Eu fico muito feliz de trazer esse tema, né, nas semanas acadêmicas e logo na veterinária, na formação, já ter esse contato. Me formei em 2002, eu sou veterinário e não falava disso nas faculdades. Eu tive que buscar depois. Eu gostava, tinha lido livro, mas eu me formei veterinário, não continuo muito praticar a forma que eu tinha aprendido. Então, eu tive que ir atrás por conta. E aí, depois começou a crescer e as semanas acadêmicas abrirem espaço para as terapias integrativas. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Fico feliz que vocês estejam aqui assistindo. E eu quero trazer uma proposta para essa palestra, uma palestra misturada com um bate-papo, para eu entender as dúvidas de vocês dentro do Reiki, você já conhece ou não, e aí eu trazer, dentro da minha experiência, no tema de Reiki e mobilidade reduzida, de acordo com as dúvidas de vocês também, tá? Vou falar o que é o Reiki, vou falar de casos, vou falar o que a gente tem de pesquisas para corroborar também, mas eu quero, ao mesmo tempo, responder as dúvidas de vocês. Ao invés de deixar para o final, eu já vou respondendo as dúvidas de vocês e trazendo o que eu posso dentro do tema, tá? Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é quem já conhece o Reiki. Me fala quem já fez algum curso de Reiki e pratica, e quem não conhece, mas já recebeu Reiki. Tá? E quem não conhece nada, me fala, eu sei que vocês conseguem fazer no bate-papo, e o pessoal, a equipe, consegue me mostrar aqui os comentários de vocês. Se ninguém escrever nada, a equipe me fala, ninguém escreveu nada. Quem conhece? Quem não conhece, escreve, não conheço. Não conheço nada. Fernanda Lourenço, já conhece, já. Ela vai aparecer bem rápido. Vinícius conhecendo agora. Já fiz curso de Reiki, apenas o nível 1, a Carol. Isabela não conhece nada. O Guilherme só ouviu falar, mas não conheço. Não conheço bem. Formação, mas não pratica, Cris. Algumas palestras, a Vitória assistiu. Ouviu falar. Conhece, mas nunca fez, a Sofia falou. Assim, a gente interage dessa forma, fica mais gostoso. Tem curiosidade de conhecer. Joyce já fez uma sessão, já recebeu Reiki. E outra Joyce Santos já conhece o Reiki. Tá. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, então eu tô lendo aqui. Tá bom. Uma das
um dos efeitos mais imediatos que a gente percebe do reiki é a diminuição de dor. E isso vai ser relevante porque não tem muitas pesquisas, na verdade não tem pesquisas, eu procurei pesquisas com mobilidade reduzida e não tem. Tem com dores crônicas, tem muita coisa. E aí a gente pode entender isso como atrapalhar a mobilidade. E aí tem os casos clínicos, né, de atendimentos. Então, queria saber como vocês estão dentro do reiki, mas um dos principais efeitos é a diminuição de dor. Então, quem já recebeu ou quem faz, percebe que diminui muito a dor, e isso tem um efeito na mobilidade. Tá? Mas eu quero falar primeiro, então, eu sou veterinário, sou fundador do Centro de Consciência Animal, e o meu primeiro curso de reiki foi em 2003, então desde 2003 eu venho praticando e eu adaptei o reiki para os animais não humanos. Não tinha um curso de reiki para os animais não humanos, a gente aprende um curso padrão de reiki para os humanos, para os animais humanos, e aí precisa adaptar. Então eu vim adaptando o reiki dessa forma para o que funciona e o que não funciona, o que funciona melhor, como praticar melhor, como entender a forma que ele quer receber, porque a forma que ele quer receber é muito importante. Por exemplo, o reiki, as mãos esquentam muito. Hoje está muito sol aqui em São Paulo. Então, se eu colocar as mãos em cima dele, no calor e com a minha mão quente, provavelmente ele vai se afastar. E aí pode parecer que ele não quer receber reiki. Mas ele quer só que afastado, por causa da sensação aumentada, tá? Mesma coisa no ponto com inflamação, que está quente, pode ser que eu coloque as mãos e ele se afaste, porque está muito quente. E outros procuram um contato. Então, os efeitos principais do reiki é a redução de dor e aumenta a mobilidade. Então, se um animal não está tendo muita mobilidade por uma questão de dor, ele vai conseguir se locomover melhor. O reiki, então, o que é o reiki? O reiki é um conjunto de técnicas, é considerado uma terapia complementar ou integrativa. Se falava muito antes de terapias alternativas, hoje a gente fala muito das complementares e integrativas. Então, é muito comum o reiki trabalhar junto com a medicina ocidental, padrão que a gente conhece, que a gente aprende na faculdade de medicina veterinária. Então, para fazer reiki nos animais não humanos, precisa ser veterinário? Não precisa, não tem nada que impeça alguém de fazer. O que a gente sempre orienta e orienta nos cursos que eu ensino normalmente, esse paciente vai vir acompanhado já, está vindo junto com o veterinário, já está passando um atendimento padrão com o veterinário. E eu oriento a perguntar, porque se não tiver, encaminhar para o veterinário, porque o reiki não precisa ter contato, necessariamente, a pessoa não vai fazer nenhum tipo de exame, mas ela tem uma limitação de conhecimento, para saber se precisa de uma cirurgia ou uma internação, então ela vai sempre encaminhar, passa para o veterinário também. Tá? Mas um ponto importante não é uma prática exclusiva de veterinários, o reiki. Qualquer pessoa pode fazer o reiki e não é uma prática exclusiva de médicos, e o reiki em animais não humanos não é uma prática exclusiva de veterinários. Vocês vão ver eu falando a todo momento animais não humanos e animais humanos, porque a gente cria separação, só que a gente esquece que a gente é um animal também, uma espécie animal. Então eu falo de propósito esse termo, tá? Então o reiki, ele é um conjunto de técnicas, ele é um sistema de técnicas, ele tem princípios e ele tem um conjunto de técnicas. Ele veio do Japão, ele foi criado por um senhor chamado Mikao Usui, remonta a começo de 1914, 16, o primeiro registro que tem oficial do reiki é em 1922. Tá? Ele criou essa conjunto de técnicas com o reiki com o intuito de auxiliar o outro. Alguma técnica que a gente pode ajudar no nosso sofrimento mental, emocional e físico, e pode auxiliar no mental, emocional e físico do outro. E aí dentro disso inclui a espiritualidade também. Tá? Ele fez a pesquisa dele, ele fez o processo dele de meditação para entender, e depois de um tempo, se durou 3 semanas, ele ficou recluso numa montanha, ele entendeu o que ele precisava fazer. Ele tinha um conjunto de textos que ele meditou em cima daquilo. Ele desceu da montanha e ele machucou o pé, esse é o primeiro relato, que ele põe as mãos e a dor cessa, a dor diminui. Tá? E ele começou a praticar e ele viu que as pessoas se sentiam muito melhor, no aspecto mental, emocional e físico, resposta física também. Ele montou uma clínica de atendimento do reiki, ele deu cursos de reiki. Então o reiki começou a ser bem estabelecido no Japão. Depois teve um aluno do Mikao Usui chamado Hayashi, Shujiro Hayashi, ele é um médico,
ele é importante porque ele foi um dos responsáveis de trazer o reiki para o Ocidente. E por ser médico, ele tinha uma clínica com muitos relatos do reiki. Então, ali o reiki fica forte também, no sentido de perceber que há uma resposta física. Hoje, a gente tem muitas pesquisas com reiki. Eu vou falar de algumas e depois eu posso passar para o pessoal da organização o link com trabalhos, né, os trabalhos na íntegra sobre reiki. Aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa de mestrado com formação, a gente tem um outro Ricardo, que é o Ricardo Munesi, ele fez mestrado, doutorado e pós-doc, mestrado e doutorado foi na USP e o pós-doc foi na Unifesp, todos com reiki. No mestrado não chamava reiki ainda, chamava, como é que é o nome? Hands-on, era terapia com imposição de mãos. Não quiseram usar o termo reiki. Comigo foi tudo bem usar o termo reiki. Então, tem o Ricardo Monesi que pesquisa bastante. E aí a gente tem também o Leandro Pacheco, que é um veterinário, é outro veterinário. Ele tem uma clínica no Paraná chamada Pets com Amor, onde ele pesquisou o reiki, o efeito do reiki no alívio de dor. Ele é um ortopedista. Então, ele pesquisou o reiki dentro do alívio de dor, da resposta imunológica e da recuperação dos pacientes. Ali é uma das poucas pesquisas que tem com os animais não humanos no sentido clínico, tá? Sem ser pesquisas. A maior parte das pesquisas que vocês vão encontrar com humanos, tá? Então, essa é a origem do reiki. E o que é o reiki? O que acontece quando a gente faz reiki? Então, o reiki, ele é considerado como uma terapia integrativa energética, tá? Ou bioenergética. Tem o Instituto de Terapias Complementares Integrativas dos Estados Unidos ligado ao Instituto de Saúde dos Estados Unidos, separa e ele considera o reiki como uma terapia bioenergética. A gente sabe que tem uma influência no nosso campo eletromagnético ou o nosso campo bioeletromagnético. É só lembrar aquela imagem clássica da Terra com campo magnético, e é a mesma coisa com a gente, né? O nosso coração está constantemente bombeando e gerando campo eletromagnético. Então, aquele campo que a gente tem, aquela imagem da Terra, é a mesma coisa com a gente. Então, tem uma interação eletromagnética. Mas tem uma interação que não se explica somente pelo eletromagnetismo. Então, a gente consegue fazer o reiki à distância, com um efeito imediato, se assim a gente quiser. Então, o campo bioeletromagnético não vai conseguir interagir de forma imediata com a distância. E aí a gente consegue extrapolar o entendimento da física quântica e a gente vai conseguir começar a teorizar que o reiki, quando é feito à distância, vai estar ligado com o princípio da não localidade, onde dois pontos se conectam instantaneamente, extrapolando o tecido do tempo e espaço. Ele não viaja, não é um sinal que viaja ao longo do tempo e espaço. Ele se conecta, ele abre janelas quânticas e se conecta ao mesmo tempo. Tá? Essa é uma das explicações. Quem fala muito bem disso é um autor, um escritor chamado Amit Goswami. Ele é um físico quântico. Então ele não fala de reiki, mas ele fala das terapias energéticas espiritualizadas. Então no reiki, a gente tem dois tipos do que a gente vai falar de... A gente simplifica falando energia por falta de outras palavras. Mas, então usando esse termo energia, a gente tem dois tipos. Uma energia polar e uma energia que não tem polaridade. Alguém falou sobre acupuntura e medicina chinesa para vocês já? Só para saber o quanto vocês já receberam esse conteúdo. Alguém já falou de reiki, sem ser eu, aqui na semana acadêmica? Porque às vezes eu estou repetindo algo que vocês já tiveram, né? A gente teve uma palestra ontem sobre medicina chinesa. Tá. Ela falou sobre a polaridade em Yang? Ela chegou a falar um pouco, mas não se aprofundou muito, não. Tá bom, Luiz. E teve alguém falando de reiki? Eu não me lembro de ter visto na grade. Não, né? Tá bom, para eu não estar repetindo o conteúdo. Tá, então, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem como funciona. A gente tem uma energia que é polar, que é o Yin e o Yang. Tá? Então, os chineses, dentro do taoísmo, um princípio no taoísmo, entenderam isso muito bem, que é o princípio da medicina chinesa. Que é aquela imagem do círculo dividido no meio as duas bolinhas, o branco e o preto. O que é isso? O Yang é o princípio da ação, o princípio masculino, não é homem. E a gente ainda também, novamente, por falta de vocabulários, a gente usa o masculino e feminino.
mas é o princípio da ação, da atividade, um aspecto mental, o quente, tá? E o yin é o aspecto do acolher, ao contrário, do feminino, do intuitivo, das emoções, do frio, sol, lua, por exemplo. Então, o que os chineses entenderam? Que tudo que existe está dentro dessa dualidade. Tá? Tudo que existe está dentro dessa dualidade. Tem um tecido macio e tem uma superfície dura, dualidade. Tem uma luz, mas se eu desligar aqui a minha luz, eu tenho luz desse lado aqui do sol e a minha luz artificial não está desligada, então faz sombra. Tudo tem dualidade. A gente tem um dia que está bem e um dia que não está bem. Ou mesmo no mesmo dia, a gente está alternando entre essas polaridades. Eu estou falando, então eu estou no yang, expressando uma ação. Vocês estão ouvindo, estão no yin. E aí a gente muda. Alguém escreve, eu leio, a gente inverte. Vocês tomaram uma ação e eu estou lendo, estou recebendo a informação de vocês. Então, os chineses perceberam que tudo que existe tem que respeitar o yin, essa dualidade, essa polaridade, o yin e o yang. A gente está sempre alternando isso e eles buscam o tratamento equilibrando o yin e yang de cada parte do corpo, de cada órgão, que a visão é diferente da visão ocidental que a gente aprende. Tá? E aí eles chamam essa energia circulante que tem polaridade de Qi. No Japão eles chamam de Ki. Então o Reiki, ou Reiki, esse Ki diz respeito à energia dos seres vivos. Tá? Então essa a energia que tem polaridade. E o Rei, o ideal seria falar de Rei, o japonês não pronuncia Rei, seria Reiki. O Rei seria a parte que não tem dualidade. Então é a parte que não tem dualidade. O que significa a parte que não tem dualidade? É de onde surge a manifestação física de tudo que a gente percebe. É como se fosse um princípio da própria vida. A essência da própria vida. Esse princípio, essa essência que manifesta o físico. Manifesta do nada? Não é isso. Manifesta através de todos os processos que a gente conhece da ciência, incluindo, naturalmente, a física quântica. Então, mas tudo surge desse princípio. Tá? E esse princípio não tem polaridade. Ele é como uma união perfeita. Se a gente tem uma união perfeita, a gente não percebe a manifestação disso. Tá? A gente só percebe a manifestação toque por causa dessa diferença de claro e escuro, de quente e frio, de macio e duro. Tá? Então, esse princípio criativo é como se fosse a fonte de tudo que existe. Eu estou procurando falar de conceitos sem entrar muito em questões de espiritualidade, estou procurando trazer mais outro tipo de conceito. O físico quântico, o Michio Goswami, ele chama de o campo quântico. O que é um campo quântico? É um campo de infinitas possibilidades, onde tudo surge, alguns de forma espontânea, alguns baseado numa intenção de alguém. Então, isso significa que quando eu coloco uma intenção, eu posso mudar a micro-realidade. Foi assim, esse é um dos primórdios da física quântica, onde os cientistas falavam a luz se comporta como onda, a luz se comporta como partícula, a luz está num ponto específico, é um ponto de informações. A luz pode estar em qualquer ponto, como uma onda que se propaga, e os dois estavam certos. E quando eles foram testar, depende do que eu quero observar. Então, a natureza da luz, do fóton e de outras partículas e elétrons muda de acordo com o que eu estou observando, do que eu quero. Então, essa é a intenção. Tá? E a intenção é muito importante na técnica. Por quê? Como que se faz reiki? Tá? Para fazer reiki não basta ler um livro ou assistir a palestra que eu estou falando e falar agora eu vou fazer reiki. Tem um processo específico. Quando o animal tem indicação para o reiki, eu vou falar. Tem um processo específico que é feito no curso, que é como se fosse um alinhamento de chakras, e nessa palestra eu acredito que eu não vou falar de chakras, estou usando tempo para falar de outro assunto, mas tem um processo específico chamado de iniciação, ou sintonização, seria uma palavra até melhor, e aí o aluno de Reiki, do curso, ele se conecta com essa frequência, com essa essência, e transmite através do seu próprio sistema energético. Então, os meridianos de acupuntura, os chakras, o sistema de chakras que veio do hinduísmo, da medicina tibetana, e ele transmite para o outro, para si ou para o outro.
tá? Dessa forma, conforme o equilíbrio. O desequilíbrio a gente entende que ele vem de um nível sutil, como, por exemplo, o aspecto mental. Eu poderia incluir o aspecto espiritual primeiro, depois o aspecto mental, e o aspecto emocional, e depois o físico. Um exemplo simples. Eu suponho que vai acontecer algo, então o meu aspecto mental se preocupa com algo que vai acontecer, algo ruim, por exemplo. Eu vejo alguém na rua, eu acho que eu vou ser assaltado, então o meu aspecto mental entende que um fato neutro vai ser ruim. Eu gero uma resposta emocional baseada nesse entendimento mental, que pode ser liberação, pode ser um medo, um estresse, irritação. Vou ativar minhas glândulas adrenais, liberar adrenalina, para eu ter uma reação de fuga ou de luta com esse perigo. O batimento cardíaco vai lá em cima e não era nada. Tá? Porém, se eu estou a todo momento, todo dia estressado, ansioso, irritado, eu começo a ter uma manifestação física disso. Então, a gente entende no Reiki que a origem dos equilíbrios vem do níveis sutis, mentais e emocionais. E aí, como terapia complementar, a gente vai agir nos dois pontos. Entrar com algo físico e entrar com algo mental e emocional, que é a prática do Reiki. Tá? Então, o Reiki funciona dessa forma. E quais são as indicações do Reiki? Dúvidas que quem colocou a dúvida, coloca de novo, saber? Luísa, quando o animal tem indicação para o Reiki. Então, quando que o Reiki pode ser indicado? O Reiki pode ser indicado para virtualmente qualquer situação. Ele tem contraindicação? Ele não tem contraindicação. Na verdade, ele tem uma possível contraindicação, que não se fez um estudo para saber isso. Então, como é que é a indicação e contraindicação do Reiki? O Reiki, ele vai fazer com que aquilo que era para estar acontecendo naturalmente, como, por exemplo, a homeostasia do sistema imunológico, endocrinológico, neurológico, por algum motivo não está acontecendo, e esse motivo geralmente são aspectos mentais, emocionais, ele vai promover com que aquilo aconteça, o que não está acontecendo. O que era para acontecer naturalmente não está acontecendo, ele vai fazer com que aconteça. Muito em cima dos seus efeitos mentais e emocionais. Se eu começo a receber Reiki, e eu começo a ficar mais tranquilo, nossa, eu recebi Reiki, fiquei muito tranquilo, e eu começo a receber isso, eu começo a praticar diariamente, ou o máximo possível no mês, eu vou liberando menos adrenalina e menos cortisol, por exemplo, porque eu estou menos estressado, eu vou ter menos rigidez muscular, eu vou sentir menos dor nas costas, no ombro, nas minhas articulações, eu vou melhorar a saúde das glândulas adrenais, eu não vou ter o coração, minha pressão lá em cima, por exemplo. Tá? Então, o Reiki, a gente vai falar da contraindicação, o Reiki ele pode ser usado para qualquer processo mental e emocional. Tá? Então, vamos pensar aqui dentro dos animais não humanos. O cachorro que está com medo, o cachorro ou o gato que chega alguém na casa, ele se esconde. Então, ele pode ser usado para ele trabalhar esse medo. Esse medo tem alguma origem. Qual é essa origem? Foi algum trauma? Possivelmente. A gente sabe que os animais não humanos têm aspectos mentais e emocionais. Eles têm os medos deles também. Então, pode ter sido que ele sofreu um maus tratos, um trauma. Pode ser. Ou esse medo se torna uma agressividade para ele se proteger. Então, ele começa a atacar todo mundo. Ele começa a atacar todo mundo na rua. Porque ele quer se proteger ou ele quer proteger o tutor dele. Então, o Reiki vai fazer com que toda essa carga emocional e essa liberação de adrenalina em excesso, e que provavelmente tem rigidez de alguns músculos, seja aliviado, seja diminuído, e ele vai entendendo que ele não precisa mais agir daquela forma, porque o ambiente que ele está hoje não é o mesmo do passado. Exatamente igual às nossas respostas, às nossas reatividades com algo que a gente acha que é igual ao passado. Muito ligado com o nosso inconsciente, tá? Então, distúrbios mentais, distúrbios comportamentais, qualquer um. Ansiedade de separação é um deles. Ansiedade de separação, a maior parte dos casos vem de animais que foram resgatados e ele acha que a qualquer momento ele vai ser abandonado novamente, ele fica apático ou ele começa a se lamber, destruir tudo, se lamber em excesso até se machucar. Então, o Reiki ajuda muito e ajuda rápido nesses casos. Tá? O Reiki pode ser usado para alívio de dor e a gente vai entrar então na mobilidade reduzida. O Reiki pode ser usado para melhorar o sistema imunológico e tem várias pesquisas mostrando efeitos de anticorpo antes e depois e nível de GA, de hemoglobina do tipo A, aumentada pós-Reiki.
nível de cortisol diminuído. O reiki pode ser usado também para equilibrar o sistema nervoso endócrino e equilibrar o sistema nervoso. Sistema nervoso. Uma das hipóteses do reiki, tem se observado isso em pesquisas, o reiki, ele ativa o nervo vago, que ativa o nervo que ativa o sistema parasimpático, e aí a resposta de intensidade de dor é diminuída. Então, mesmo que a gente tenha o mesmo estímulo, quando recebe reiki, por conta desse caminho, nervo vago, sistema parasimpático, a minha percepção da dor diminui, tá? Então, se a minha percepção da dor diminui e eu não estava conseguindo me locomover por conta dessa dor, agora a minha percepção diminui, minha percepção de dor diminui, eu consigo me locomover, como se fosse um analgésico, por exemplo. Tá bom? Então, esses são um dos casos. Melhora a cicatrização muito rápido, promove uma cicatrização muito acelerada, isso é muito importante, desde uma cirurgia até um processo ósseo, tá? Uma regeneração óssea. É muito usado por hospitais, aqui no Brasil, 2 hospitais muito famosos, Albert Einstein e Sírio-Libanês, o SUS também usa, lá fora tem o John Hopkins e o Mayo Clinic, eles usam muito com pacientes oncológicos, para melhorar a condição social, melhorar o bem-estar deles e diminuir efeitos colaterais da quimioterapia. Então, ele tem um efeito geral de proteção do organismo, porque a gente percebe que tem diminuição de efeitos colaterais de quimioterapia, e eu não atendo mais, eu tenho uma equipe que atende, estou focado em outros projetos, muito focado nos cursos, mas o que eu percebi durante muitos anos atendendo e a equipe percebe um cachorro ou um gato que precisa tomar quimioterapia e ele faz o primeiro ciclo e ele tem, se ele tiver efeito colateral, quando ele passa a receber reiki, antes da quimio ou depois, se for antes, é mais visível ainda, ele passa com pouquíssimos ou nenhum efeito colateral da quimioterapia. Nem parece que ele está recebendo quimioterapia quando a gente sabe que ele teve um efeito colateral da primeira. Que nem todo mundo vai ter um efeito colateral tão notável. Então, essas são algumas das indicações. O que eu entenderia como uma contraindicação? No momento de uma anestesia. Porque a anestesia, o químico, ele é como uma toxina para o organismo está metabolizando aquela toxina, aquele fármaco. Então, o papel do anestesista é ver se precisa aprofundar ou superficializar. O que a gente entende se o organismo está metabolizando e o reiki potencializa o mecanismo natural do corpo, pode ser que ele metabolize mais rápido. E aí você volte mais rápido para o anestésico. Então, não é interessante fazer o reiki durante a cirurgia. A gente faz antes para acalmar ou depois para ter uma recuperação melhor. Aí você faz depois, ele volta bem mais rápido da cirurgia. Aí é ótimo, tá? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o tema reiki? É indicado para animais depressivos, apáticos? Sim, é indicado. Tem um caso que eu atendi, era uma gata em que ela era muito apática e ela não sabia responder aos estímulos dos outros gatos. Então, os outros gatos batiam nela, uma questão territorial, e ela não fazia nada. A gente entrou com o reiki. A primeira resposta dela foi para o outro extremo. Ela começou a bater em todo mundo, o que é melhor do que não fazer nada. Então, ela foi para um outro extremo. Ela começou a impor seus limites. E eu continuei com o reiki para equilibrar a resposta dela, igual a gente. Eu entender quando eu tenho que ter uma resposta mais enérgica ou não. É a mesma coisa. Então, ajuda bastante. Tá bom, Fernanda? Que mais de dúvidas, pessoal? Como funciona o tratamento em felinos? É muito difícil o manejo? Amanda, então, reiki em felinos. Por que eu faço reiki até hoje, em mim, em casa? Por que o reiki, eu gosto tanto do reiki? Ele é muito prático, Amanda. Eu não preciso ter contato com ele, com o outro. Então, era muito comum. Eu gostava muito de ir na casa da pessoa. Hoje, com a pandemia, a gente está fazendo tudo online, mas eu gostava muito de ir na casa da pessoa. Então, ali é um ambiente seguro que o gato não vai fugir. Mas, eu já cheguei a fazer reiki, eu lembro claramente de um caso onde o gato tinha muito medo. Então, ele se escondia atrás de um móvel. Eu não preciso ter contato físico com ele. Ele percebeu que eu estou ali, ele está sentindo o meu cheiro, meu feromônio, a minha energia, que seja, e eu vou fazer o procedimento normal e eu vou fazer o reiki. O que acontece? A gente percebe
o reiki acontecendo. Seja o calor, seja uma sensação de magnetismo. Tá? Se não tivesse acontecendo nada, se aquele gato não quisesse, não ia sentir nada. Mas eu percebia que ele se esconder era a forma dele se sentir seguro para permitir eu fazer reiki. Então, eu não preciso colocar as mãos. Por não precisar colocar as mãos, felino é tranquilíssimo de fazer reiki. Se fosse num ambiente que vão trazer o gato, ele não precisa sair da caixa de transporte, por exemplo. Ele fica na caixa de transporte e eu faço um reiki para ele. Tá? O que vai facilitar, por exemplo, felinos que estão com medo agressivo? Ao invés de eu fazer a posição, geralmente a gente faz isso com as mãos, em vez de fazer isso, que parecem garras, eu vou deixar minhas mãos para baixo. E eu vou procurar ficar sentado na mesma altura com ele para tranquilizar. Aí a dica comportamental, tá? Então, não preciso ter contato. Já fiz em zoológicos, quando não era bem o reiki, era uma outra técnica, quando eu fiz estágio na faculdade de zoológicos. Eu já, em cavalos, funciona muito bem, porque você não precisa estar do lado deles para fazer reiki. Eu já fiz em cachorro, que a tutora falou, olha, ele é bonzinho, mas se você virar de costas, é um bulldog, ele morde você por trás. E aí ele morde de verdade. Eu falei, ok, ele fica na sala e eu fico do outro lado, na janela, do outro cômodo, para a garagem. Então eu não preciso ter contato, é a forma que ele se sente seguro. E aí ele vai me permitir a minha aproximação. Tá? Então o reiki não precisa ter contato. Aves, por exemplo, eu fiz durante meu mestrado na USP, encerrou em 2008, já faz tempo, eu fazia reiki nas aves no laboratório de aves, lá da veterinária da USP. E aí a gente não precisa ficar contendo e estressando ela pode morrer por isso. Então a gente fica na frente e faz sem precisar ter o contato, sem precisar conter, tá bom? E aí dentro de mobilidade, né? O primeiro caso que eu poderia entender de mobilidade foi meu segundo atendimento, na verdade. Era um cavalo que eu descobri, ele estava no jockey, ele foi correr e ele fraturou faz tempo, acho que foi em 2003, 2004, ele fraturou o metatarso. E aí ele não ia mais poder correr e iam sacrificar ele. E uma veterinária acupunturista soube, né, e pediu para deixar com ela o cavalo. Então, ela ficou com ela, pediu para deixar liberado uma baia por 2, 3 meses e ela ia cuidar desse cavalo e procurar um adotante para esse cavalo. Eu fiquei sabendo dessa história, então ela já estava com ele. No começo ele só ficava deitado, ele não se locomovia. Quando eu cheguei, ele já conseguia se locomover, ele tinha uma escada de decúbito, de ter ficado muito tempo deitado, que não cicatrizava, e ele se locomovia com muita dificuldade, por conta da fratura. Demoraram para fazer um procedimento ortopédico, ficou um calo ósseo, com dor, então ele tinha uma sensibilidade aumentada na região, e aí quando eu descobri, já estava nesse quadro, ele já conseguia andar, mas ele mancava muito, ele claudicava muito, ele tinha perdido muito da musculatura do peito, tá? E ele estava já há muito tempo compensando com o outro lado, então já estava tendo problema com o outro lado. Eu falei com o jockey na época, eles falaram tudo bem, não sabia o que era o reiki, eu expliquei, tem algum efeito colateral, não vai ter, então pode fazer. E aí, respondendo então a dúvida anterior, dentro da parte dos felinos, a Carol falou, essa veterinária, falou, Ricardo, é um puro sangue inglês bem alto, bem grande, e ele é muito desconfiado das pessoas. Se você entrar na baia com ele, ele vai te machucar, ele vai te prensar na parede. Ele não tem problema, eu não preciso estar próximo dele. Então eu fiquei no pátio do jockey, não sei quem conhece o jockey aqui de São Paulo, fiquei no pátio com outras pessoas lá circulando, e ele estava afastado de mim, comendo, e eu me posicionei, eu acredito que uns 15, 20 metros dele, e eu me concentrei para fazer o reiki, posicionei minhas mãos. Quando eu me posicionei minhas mãos, ele olhou para mim, e ele cruzou o pátio e encostou a cabeça nas minhas mãos. Esse foi o primeiro reiki que eu fiz no cavalo. Depois eu vim a descobrir que quando a gente faz reiki em cavalos, eu levava as pessoas, os alunos, quando eram presenciais, em santuários que tinham cavalos resgatados de maus tratos. Você se posiciona e os cavalos se aproximam, eles podem estar à distância que for, eles começam a se aproximar para receber o reiki. E aí o que aconteceu a resposta dele? Em uma semana, a escada de decúbito cicatrizou e ele começou a andar com mais segurança. Ele começou cada vez menos claudicar.
ao ponto de ouvir corrida e ele querer correr. A gente tem que fazer força de duas, três pessoas para ele não correr, porque ia piorar o quadro dele. Então, o reiki começa a ter um alívio na dor crônica, começa a melhorar o processo cicatricial, ao ponto dele se sentir melhor e ele começa a andar melhor. E isso tem uma resposta mental e emocional para ele muito importante, porque é igual a gente. Se eu tenho uma dor constante quando eu tento me locomover, meu mental e emocional ficam acabados, porque aquilo é estressante e gera ansiedade, e se é estressante e gera ansiedade, piora meu quadro físico, tá? Porque eu vou ter uma rigidez de musculatura e das articulações, que vai piorar minha mobilidade. Então, o reiki ele é muito importante para isso. E o reiki, o Ricardo Monesi, o pós-doc dele, ou o doutorado, não me lembro, ele fez com idosos, e ele mensurou e constatou, conseguiu provar o que a gente percebeu empiricamente, que há um relaxamento muscular. Ele fez por impedância da pele. Então, ele viu que realmente tem um relaxamento muscular, o que ajuda os animais com baixa mobilidade, tá? Então, esse foi o meu primeiro caso. Depois, eu lembro de uma situação de um cachorro. Eu fui atender um cachorro, ele estava recebendo já acupuntura, era problema de coluna, mas, por algum motivo, ele não estava melhorando naquelas 2 semanas. Ele não melhorava, e eu sei que a acupuntura ajuda muito na mobilidade, em questão de coluna, mas, por algum motivo, ele não melhorava. Ele ficava em cima da caminha e não descia por nada. Eu fiz o reiki e fui apenas uma sessão. Um tratamento não é uma sessão apenas, né? Normalmente são mais sessões, mas eu fiz uma sessão e aí de tarde, no mesmo dia, a tutora mandou um vídeo dele, isso faz muito tempo, mostrando ele já descendo sozinho do sofá e caminhando. 100%? Não. A gente não vai regredir para 100%, não vai conseguir evoluir para 100%. Mas um cachorro que não lembro se era um cachorro-gato, que não conseguia se locomover por causa de dor na coluna, conseguiu, no mesmo dia do atendimento, se locomover, tá? Descer e fazer o xixi dele, comer, o que é importante, tá? Outro caso que eu tive de mobilidade foi em casa, um cachorro idoso de 18 anos. Então, ele foi perdendo. A gente entende, ele teve um processo que a gente entende como um AVC. Né? A gente não conseguiu fechar esse diagnóstico, mas pareceu ser um AVC. Ele teve uma convulsão e ele foi perdendo a mobilidade de um dos lados gradativamente. O último ano de vida dele, ele perdeu muita mobilidade. E no caso dele era interessante, chamava Baco. Ele sempre foi um cachorro com muita mobilidade, ele sempre prezou muito pela mobilidade, ele sempre pediu para sair de casa para fazer as necessidades dele. E quando ele começou a perder a mobilidade, ele se estressava muito. Ele se incomodava, ele vocalizava, ele ficava bravo, ele se estressava muito por não ter essa mobilidade. Então, o reiki ajudava a ele se acalmar e esse estresse de não conseguir se locomover ficava controlado, ficava mais tranquilo e a gente conseguia ajudar ele a fazer os processos de fisioterapia mesmo e de ajudar ele a se locomover. Então, esse foi um caso real em casa e aí a gente, com o reiki, a gente conseguiu dar o suporte para ele fazer a passagem naturalmente sem precisar pensar em eutanásia ou não. Então, a gente conseguiu fazer esse suporte. O estado crítico dele, da gente ter cuidado constante, dele se machucar, dele cair, dele não levantava mais, então ele acabava se urinando, durou 1 ano. Então o reiki, ele tem uma finalidade de cuidados paliativos muito importante nesses casos também, tá? Ele sempre esteve lúcido, mas ele tinha essa dificuldade de locomoção, tá? E atualmente tem um gato, a gente tem um gato na família de 15 anos, tá? Era do meu pai fez a passagem com Covid no começo de maio, então a gente ficou com esse gato para cuidar dele. E o que eu percebo dele? Chama Mi. Ele tem 5 ou 6 pontos na coluna, nos discos com problema. Ele tem problema nas articulações coxofemoral dos 2 lados. Ele não consegue se locomover direito, ele fica a maior parte do tempo deitado e ele se locomove com dificuldade, mas ele consegue se locomover. Quando ele não consegue se locomover, quando ele está mais tempo deitado, e aí ele fica também constipado, provavelmente por conta de uma das hérnias que pinçam o nervo e é responsável pela motilidade intestinal,
quando a gente entra, intensifica o reiki, ele consegue fazer a deificação e ele melhora a disposição dele para andar. Tá? Então, a gente percebe que o reiki, provavelmente, por diminuir o nível de dor e aumentar o nível de conforto dele, ele consegue melhorar a disposição dele para ele conseguir andar. Tá? Então, esse é um caso que ainda acontece aqui com a gente, porque ele está aqui com a gente, tem esses 15 anos. Eu percebo muito quando esfria, naturalmente, a dor aumenta, ele se locomove menos, come menos, bebe menos água, e a gente intensifica o reiki, ele melhora. Quando a gente junta reiki com acupuntura, ele responde muito bem à acupuntura, aí é o melhor cenário para ele, tá? Dúvidas? Me falam. Dentro das indicações, eu tinha notado aqui que na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, ela tem muita pesquisa. Eles usam para câncer, dor crônica, infertilidade, problemas digestivos, mal de Parkinson, doenças relacionadas ao estresse e psicológicas. Tá? Que mais de dúvidas? O reiki pode ser aplicado junto com outras técnicas, como a acupuntura, cromo e aromaterapia? Sim, eu percebo que sempre que a gente utiliza mais de uma técnica integrativa, a resposta é melhor, porque a gente vai pegando pontos diferentes, tá? Então, por exemplo, a acupuntura, ela age muito bem em coluna. Então, se eu sei que tem alguma questão com coluna, e eu vou fazer reiki, eu falo, olha, você já pensou em também trabalhar com medicina chinesa? Eu percebo que a resposta é muito mais rápida. Tá? Ela também trabalha com aspectos mentais, comportamentais, claro, mas a homeopatia e os florais também. Então, se eu juntar essas terapias, vai ter uma resposta melhor, como aroma também, como cromo. Então, mesmo uma questão física, eu posso usar o reiki e, se eu não tenho conhecimento, indicar alguém para trabalhar com cromoterapia. Então, Fernanda, pode usar, que elas não se excluem, tá? Elas se potencializam usando as duas. Que mais, pessoal? Carmen, e como faço quando o gato é meio selvagem e não gosta tanto de carinho? A sua dúvida é como melhorar esse carinho ou como fazer reiki? Qual que é a sua dúvida? Me explica melhor. Uma das explicações do reiki funcionar tão bem para dor é por conta das áreas do cérebro ligado à dor. Tem áreas do cérebro ligado à dor que estão no sistema límbico. O sistema límbico está ligado com as emoções. Tá? Então, a emoção potencializa a dor ou a emoção causa a dor. Quando vocês estão estressados, comecem a prestar atenção nos sentimentos de vocês. Quando vocês se estressarem com algo, ao invés de colocar atenção em quem vocês consideram culpado pelo estresse de vocês, traz a sua atenção para o seu corpo e você vai perceber rigidez muscular em alguns pontos. Então, a sua emoção de estresse, ou seu sentimento, sua resposta de estresse e de irritação, te gera instantaneamente dores musculares. Tá? Então, quando você faz reiki, essa dor veio puramente no aspecto emocional, o reiki vai ajudar porque vocês vão relaxar emocionalmente. Que mais de dúvida? Para acalmá-la, tá? Não é fazer o reiki. A Carmen falou para acalmar porque ela não gosta de carinho. Aí depende tem que entender melhor a situação, claro, mas tem que entender a personalidade dela. Por exemplo, aqui a gente tem 3 gatos, né? O Mi, que é esse com dificuldade de locomoção, ele adora estar próximo da gente, dele ficar deitado do seu lado, ele gosta de ficar junto com a gente. Tem o Nico, que ele gosta de ficar no colo, e tem o Linus, que não gosta de colo. O Linus, ele gosta de carinho, mas se você pegou ele no colo, ele caiu fora. Se você pegou ele no seu colo, ele cai fora. Se você colocar ele sentado então no seu colo, ele não gosta mesmo. Ele demonstra claramente que ele não gosta, ele sai de perto, aí ele não vai nem querer carinho, tá, Carne? Então tem que entender qual o nível disso. É normal? Faz parte da personalidade dele? Ele é um gato que naturalmente não gosta de carinho ou ele não gosta de carinho, como você falou, personalidade difícil. Então, assim, precisa entender o que é esse não gosta de carinho, personalidade difícil. Pode ser que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de contato. Eu gosto de contato, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto. Tem gente que não gosta de contato. Tem gente que não se sente confortável sendo abraçado ou abraçando. Não aprendeu a expressar dessa forma. E não tem nem nada de errado com essa pessoa, desde que isso não seja um excesso, não atrapalhe o convívio social dela. Assim como eu gosto de contato, mas desde que isso também não seja um excesso. Por exemplo, uma carência de contato, né? Então, falando de um nível normal.
Então tem que entender se isso é uma personalidade dele e ok, ou se ele não gosta de contato, ele se torna agressivo por contato. Quando alguém tem contato, ele morde de verdade, ele se torna um gato agressivo, tem uma alteração de comportamento. Aí o reiki pode ser que ajude. Vai mudar a personalidade dele? Provavelmente não. Mas vai auxiliar muito ele saber responder aquilo. Tem que entender muitas vezes a história dele, de onde ele veio. Será que o contato foi perigoso para ele na história dele? Será que ele veio de um abrigo? Se você quiser falar, Carmen, ele veio de adoção, ou às vezes não é ele, às vezes é o pai ou a mãe dele. Aí a gente entra. Não sei se alguém aqui, pessoal, falou sobre, ou vai falar sobre constelação, do Bert Hellinger, né? Então, as constelações veterinárias sistêmicas, onde se percebe que traz informações de antepassados. E o biólogo Rupert Sheldrake fala disso. Então, a gente tem campos de informações que são passados de geração por geração responsável por alguns comportamentos. É uma das explicações onde tem uma população específica, por exemplo, uma parte do planeta que desenvolve um hábito, um comportamento novo, e aí tem uma população daquela espécie em outra parte do planeta que não tem como ter contato, ele passa a expressar esse mesmo comportamento. Então, tem trocas de informações no que chama de campos mórficos. Então, essas informações podem ser dadas de pai e mãe. Às vezes não, Carmen, às vezes não é ele que sofreu um maus trato e gerou medo de contato. Às vezes foi a mãe na rua, ou a avó, né, a mãe da mãe dele, por exemplo, ou o pai. Então, isso pode acontecer. E aí o reiki vai ajudar. Se isso é baseado no trauma, o reiki vai ajudar com que ele entenda que a situação atual não é a mesma situação de antes, tá? Dúvidas? Me digam. Para cachorros com displasia coxofemoral, o reiki ajuda a não evoluir o problema? Essa é uma pergunta boa. Ele ajuda a não evoluir? O reiki ele pode ajudar a não evoluir, ou ele pode dar um alívio na dor, por exemplo, de uma questão coxofemoral. A gente nunca sabe o resultado de nenhuma terapia que a gente vai introduzir, tá? Às vezes, tem até um dos relatos que eu tinha separado, porque eu tenho bastante disso, mas eu queria ver outros relatos. A gente faz reiki pensando em algo. Então, por exemplo, eu faço reiki pensando na dor na coluna do meu gato. E aí, na verdade, o que melhora ele é a constipação. E aí, eu falo, poxa, a dor da coluna não mudou. A coluna não mudou, está com os mesmos problemas. Mas ele não está mais constipado, ele conseguiu defecar. E por ele conseguir defecar, ele melhora a disposição dele, melhora o nível de dor, e ele consegue se locomover. Então, os efeitos podem acontecer além ou em outros pontos que a gente não espera, tá? De qualquer forma, uma displasia coxofemoral, o reiki provavelmente vai agir no nível de dor e ele pode, então não é uma regra, ele pode retardar a evolução, tá? Eu tive vários atendimentos que retardou aquela evolução. Era para em 2 meses estar no nível e em 2 meses ele estava muito melhor. Era um prognóstico de 2, 3 meses de vida por conta de um câncer e ele viveu 6, 7 meses com câncer, mas ele viveu muito mais. Tá? Isso é muito visível em situações rápidas, como insuficiência renal, que ele consegue viver mais tempo. Faz os exames e as funções renais estão péssimas, mas clinicamente ele está bem. Tá? Então isso pode acontecer. Um dos primeiros casos que eu tive de atendimento com câncer era um hemangiosarcoma e teve uma remissão total com desse hemangiosarcoma, com tumor maligno de vasos. A pessoa optou por não usar químio, né? Então a orientação era, faz a químio, o reiki vai ajudar nos efeitos colaterais da químio. Ela não quis usar químio, e em 4 meses, era um reiki 2 vezes por semana, e em 4 meses teve uma remissão total desse tumor. Então, ali teve uma remissão mesmo. E eu já atendi outros casos onde não teve uma remissão, mas eu fazia reiki num Golden Retriever, que ele tinha metástases já em pulmão, e ele ficava muito ofegante por conta dessa comprometimento dos pulmões, e sempre que eu fazia o reiki, as tutoras relatavam que eram veterinárias também, ele estava numa clínica veterinária, ele respirava melhor, ele conseguia dormir, descansar. Tá? Ele faleceu, ele fez a passagem dele por conta do tumor, mas ele viveu muito mais tempo e com melhor qualidade de vida. Um outro caso de tumor também, que não teve uma remissão como no primeiro caso que eu citei,
Descobriu, a cachorra teve uma convulsão, quase caiu na piscina, foram fazer exame e descobriram que tinha um tumor muito grande no cérebro dela. Era o tamanho de uma poodle, mais ou menos. Não, era uma Shih Tzu, na verdade. E ela tinha uma expectativa de 2 meses, ela viveu 4 meses sem. Ela começou a ter muitas convulsões, né? E aí, quando entrou com o reiki, ela não teve nenhuma convulsão, ela foi ter uma convulsão no último dia de vida dela. Ela teve uma convulsão e ela fez a passagem. Então, ela fez o desligamento dela e ela passou esses 4 meses que ela recebeu reiki sem convulsão nenhuma. Tá? Então, só para a gente entender como que funciona uma terapia integrativa como reiki, a gente não sabe exatamente o resultado. O resultado que é esperado, alívio de dor e aumento de bem-estar. Provavelmente ele vai voltar a comer, vai voltar a se locomover, vai estar mais bem disposto. Agora, fisicamente pode acontecer qualquer situação, assim como com a terapia tradicional ocidental, né? A gente fala alopatia, mas alopatia é um termo criado por Hahnemann, criador da homeopatia. Então, a terapia padrão que a gente aprende numa faculdade de medicina veterinária no Ocidente. Dúvidas? Como é uma sessão de reiki? Pode ser feita em qualquer lugar? Tem alguma preparação? Da Luana. Luana, o reiki ele é muito versátil. Então, eu consigo, por exemplo, eu estou num parque e, de repente, meu cachorro se machuca e eu posso parar ali mesmo e fazer reiki nele, tá? Então, ele é muito versátil com isso. Ele não precisa ter uma preparação, um ambiente para fazer, tá? Mas, claro, se eu estou num parque e eu vou fazer reiki nele, ele se machucou, possivelmente ele vai melhorar e ele vai querer andar, brincar, correr, tá? Eu posso até fazer reiki quando ele faz isso. Mas, se eu for entender como um atendimento, se eu for na casa da pessoa, eu procuro deixar ele à vontade. Quanto mais eu restringir ele, se eu tentar prender ele numa coleira, ele vai se estressar mais e o reiki vai acontecer menos, porque eu quero que ele esteja relaxado e confiando em mim. Então, qual que é o ambiente ideal num atendimento a domicílio com reiki? Deixa ele à vontade e eu vou fazer reiki aqui, eu posso ir acompanhando ele, ou eu fico onde eu estou e vou direcionando para os pontos que a gente aprende de fazer reiki, para fazer reiki. Então, esse é o melhor cenário. Ele vai ter momentos que ele se aproxima de mim, ele encosta pontos que ele está precisando de reiki, ele encosta o ponto que tem problema, por exemplo. Ele se afasta, ele come, ele vai fazer o xixi, o cocô dele. E esse é o ambiente atendimento a domicílio. Se a casa ou o apartamento for muito grande, eu posso fechar algumas portas para deixar ele num ambiente ali, mas que ele tenha locomoção e liberdade para fazer o que ele quiser e onde ele quiser. Eu já fiz reiki em cachorro que pulava muito, muito agitado. Aquele caso que a pessoa chega e ele pula, 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 pula. E a pessoa reforçava, porque fazia a festa quando eu chegava, então deixava ele mais ansioso. O que eu fazia ela tinha um banco mais alto, eu sentava no banco mais alto, ele não ia conseguir pular em cima de mim. Aí ele acalmava e ele ficava deitadinho recebendo reiki. No ambiente de clínica, tá? Então, vai ver o que é mais seguro. O gato, você pode, se tiver tudo fechado, tira ele da caixa de transporte, deixar ele em cima da mesa de atendimento. Não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente está de olhos fechados no reiki, então eu não sei se ele desceu, se ele não desceu, e não importa. Mas um gato, eu não me preocupo dele descer da mesa. Agora, um cachorro, sim, o cachorro pode descer e se machucar. Então, no caso de um cachorro, eu deixaria ele solto no chão, e eu faria o reiki com ele solto no chão, tá bom? Era essa a dúvida. Preparação não tem, não precisa ter contato físico, pode ou não ter contato físico, e para o ambiente não tem nenhuma preparação. O tutor pode participar ou não. Normalmente no começo eles querem participar para ver o que está acontecendo, mas como você vai ficar em silêncio durante 20, 30 minutos, não vai conversar com eles, e se ele falar algo, você pede para ele para conversar depois para você se concentrar, eles acabam, às vezes, nem ficando mais depois do atendimento, eles ficam do lado de fora. A não ser que o cachorro ou gato se sente tranquilo na presença do tutor, a gente traz o tutor. Se o cachorro ou gato fica ansioso na presença do tutor, a gente pede para o tutor sair para ver a resposta do cachorro ou gato, aí ele fica mais calmo. Porque essa interação dos dois é o que está deixando ele mais ansioso, então a gente pede para o tutor sair para fazer o reiki, tá bom? Era isso, Luana? E a distância, então, é mais fácil ainda. Tá? Aí você aprende num curso chamado Reiki Nível 2, a fazer Reiki à distância, e aí é mais fácil, não tem nenhum tipo de limite para fazer. Vai ser feita uma anamnese, as perguntas, e se
você for veterinário, você pode pedir para mandar para você os exames que tiver, para você entender, ou colocar os pontos principais, para você ir acompanhando se ele está melhorando ou não está melhorando. Ah, quando é o próximo exame dele? Daqui um mês. Ok, então manda os exames para mim, porque eu vou conseguindo acompanhar pelos exames clínicos se ele está melhorando ou não a partir do momento que a gente entrou com o reiki. Tá bom? Mais alguma dúvida? Existe algum efeito negativo para quem aplica o reiki? Pode afetar o processo de alguma forma? Vitória, um efeito negativo para quem pratica o reiki, a gente chama de reikiano ou reikiana, né? Para quem está praticando o reiki, algum efeito negativo? É isso? Me fala se é isso que eu entendi. Depois me fala se é isso, tá? Isso. Aí depois, pessoal, volta a dúvida. Deixa eu responder, Vitória, vocês voltam à dúvida de antes, dos pontos. Não tem nenhum efeito negativo aplicar reiki. Aplicar reiki, na verdade, tem um efeito positivo em quem faz. Por quê? Vai passar primeiro por mim e por outro. Então, é muito comum, eu vou fazer reiki, e eu não estou 100%, eu estou 90%. Aconteceu algo no dia que foi um gatilho, eu me estressei e estou muito melhor, mas eu não estou 100% ainda, tá? E eu vou fazer o reiki no outro. E aí é comum eu perceber que quando eu terminei a sessão, eu estou bem. Eu fiquei realmente 100% agora. Por quê? Porque passa primeiro por mim, então vai me equilibrando. Já nos aspectos mentais, emocionais, físicos. Eu estava com algum desconforto físico, fiz reiki no outro, meu desconforto passou. Então, na verdade, tem lados positivos e não negativos. Tá? Pode dar sono no começo, você está fazendo reiki, aí você começa a ficar realmente com sono, mas é de relaxamento. Depois, seu corpo entende que você não vai dormir, não vai relaxar. Tem pesquisas mostrando padrões de frequência cerebral quando você faz reiki. Nossa onda cerebral provavelmente está em beta ou delta, que é em beta, que é o padrão ativo, a gente está conversando, ele vai muitas vezes para alfa, e alfa é um padrão de onda cerebral de relaxamento profundo. Então, muitas vezes, no começo, as pessoas relatam, falam, eu vou fazer reiki, eu fico com sono. Porque seu corpo, seu cérebro, sua mente, que não é a mesma coisa, a mente é um processo não local que opera o cérebro, que é local, que é um órgão. Ela entende que você vai entrar no processo de relaxamento. Então, pela prática, ela vai perceber, não é para relaxar agora, e esse sono não acontece mais depois. Mas não é com todo mundo que acontece, esse relaxamento muito profundo ao ponto de dar sono. Então, não tem nenhum processo negativo. Tem uma pesquisa interessante com cultura bacteriana, e isso é interessante. Então, se eu fizer reiki numa cultura bacteriana, ela vai morrer ou ela vai crescer? Ela vai crescer, tá? Porque o reiki, ela vai promover aquilo que era para estar acontecendo naturalmente. Uma cultura bacteriana quer crescer. Então, quando eu faço reiki, por que uma infecção não piora com as bactérias? Porque o sistema imunológico daquele ser é muito mais forte do que a patogenicidade daquela bactéria. Tá? Então, os dois estão recebendo reiki, mas aquele organismo maior consegue, quando ele se equilibra, dar conta da bactéria. Mas essa pesquisa foi interessante que eles perceberam que quando o praticante de reiki fazia reiki em alguém, antes da cultura bacteriana, antes da placa, e depois ele ia para a placa, a bactéria crescia mais. Meu entendimento disso, ele fazia reiki a alguém. E outra coisa, o nível de bem-estar e conforto, quando ele respondia antes e depois da sessão, o nível de bem-estar e conforto era maior quando ele fazia reiki em alguém, numa sessão padrão, num humano, e aí depois ele ia para a placa, para a cultura bacteriana e crescia. Por quê? Aquele reiki poderia dizer que ficou mais forte, mais potente, porque ele se equilibrou. Se ele se equilibrou, ele precisou de ficar com menos desse reiki. Ele teria ficado com 30% quando ele fez reiki no outro. Agora, por ele estar bem, ele ficou com 10% nenhum. Então, ele conseguiu passar mais no segundo momento, na placa, tá bom? Então, só efeitos positivos. Agora, pessoal, volta àquela outra pergunta, Luana. Tem pontos certos para fazer reiki visando objetivo ou é mais sistêmico mesmo? O mais tradicional, Luana, é fazer. A gente aprende pontos de fazer reiki, tá? Hoje está muito ligado com os chakras. A gente tem 7 chakras principais ao longo do corpo.
tenho vídeos, quem quiser entrar no meu site, depois centrodeconscienciaanimal.com.br, tem um e-book gratuito só sobre chakras dos cães e gatos. Mas a gente tem posições meio padrão de onde fazer reiki. Na origem, no Japão, se falava de chakras, mas eles perceberam que esses pontos funcionavam melhor. E depois, quando entra o conceito de chakras, a gente percebe que esses pontos estão em cima dos chakras, por isso funcionavam bem. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu posso... Uma coisa simples, meu nariz está entupido. Posso fazer reiki ou eu tenho muita rinite. Eu vou fazer reiki e meu nariz vai desentupir e pode ser que essa rinite resolva. Pode ser que ela amenize, mas pode ser que ela resolva. Como eu já tive vários casos de resolver, não voltar a rinite depois, né? Rinite ou sinusite. Então, eu poderia pensar que se eu fizer reiki no local, vai melhorar. Vai melhorar. Mas qual que é a origem dessa questão? É um estresse? É ansiedade? E aí, dentro do sistema de chakras, a gente vai entender que tem pontos ligados mais a questões emocionais. Então, questões de medo e de irritação, Luana, estão ligados mais com o chakra básico, que fica na base da coluna, estão ligados com o osso, com coluna, com rins, com as adrenais. Então, a irritação dela, então, que pode gerar uma rigidez muscular ou alterar a pressão, o batimento e a pressão cardíaca e arterial. Falar, então pressão alta, vou fazer reiki no cardíaco dela. Ok, mas está vindo de uma irritação, que é chakra básico. Tá? Estresse e ansiedade está muito ligado com um outro chakra na região do estômago que chama plexo solar. Então, eu vou trabalhar ali. Então, muitas vezes, esse estresse, essa ansiedade, pode estar gerando esse muco, a sinusite ou a rinite. Tá? Tem um livro muito bom chamado A Doença como Caminho, e ele fala dessa metáfora de fechar o nariz, fechar as vias aéreas superiores, quando eu não quero que algo entre, uma informação. Eu não gosto que isso aconteça, então eu não aceito. Eu me fecho para aquela informação e o nosso corpo responde dessa forma. Tá? E funciona. É real. Dá para... Você tem, por exemplo, uma via aérea mais constipada, você pode pensar em algo que aconteceu durante o dia, algo que te irritou, que você se incomodou, e fazer o exercício de eu aceito, já aconteceu. Eu não estou querendo aceitar, estou lutando com aquilo, eu não queria que tivesse acontecido. Eu aceito que isso aconteceu, eu aceito que eu me irritei, que eu me incomodei. A tendência é que melhore ou resolva, tá? O nariz entupido. Um exemplo simples. Eu ia falar de outro exemplo, mas é basicamente isso. A gente tem os pontos. Então, eu posso fazer localizado, mas o ideal é fazer todos os pontos, tá, Luana? O que mais, pessoal? Se eu já trabalhei com animais silvestres, Amanda, meus atendimentos foram muito mais com cães e gatos, até pelo ambiente que eu tô em São Paulo, até domingo aí eu vou me mudar para de São Paulo, mas sempre foi mais cães e gatos, deixa eu pensar. Aves, eu fiz em aves, os cavalos, eu acredito que a experiência que eu possa ter tido com silvestres foi durante a faculdade em zoológicos que eu fiz estágio. E aí não era reiki ainda, era uma outra técnica parecida, mas não era reiki. E deixa eu lembrar. Não, e tem sim. Tem um santuário em São Paulo chamado Santuário Rancho dos Gnomos, onde eles fazem o resgate de animais selvagens, na verdade. Então, eles têm leões que vieram de circo, eles têm ursos que vieram de circo, onças pardas que vieram de queimadas. Então, desde filhote, elas não sabem caçar, elas não podem ser soltas, ou elas foram machucadas, entrou numa aldeia, então tem uma sequela. E os casos que a gente fez reiki em animais que estavam muito assustados, muito agressivos, ajudou muito, tá? Para diminuir isso. Uma das ocasiões que eu estava lá, eu fiz reiki em um saruê, aquele gambá, né, brasileiro, que foi encontrado atropelado, estava com muito medo, ajudou muito com ele, a recuperação dele foi muito rápida, e a gente fez um trabalho com apreensão de 40 e poucos galos de rinha de briga, que a recomendação da prefeitura na época era sacrificar todo mundo. E a gente fez um trabalho de ressocialização deles, a gente tinha que ficar com eles, até eles dormirem, porque eles se viravam um com o outro e brigavam até um matar o outro, que era o que eles aprendiam a fazer, eles só viviam dentro de uma caixa, né? Não tinha interação social, até eles aprenderem que eles não precisavam mais brigar,
eles começaram a aprender a ciscar com as outras galinhas, e os que estavam mais machucados eu fazia reiki também. Então, ajudou muito na cicatrização, na socialização deles com os outros galos. E muitos deles foram adotados. Então, os galos foram adotados. Mais alguma? E a gente adapta, Amanda. Então, fazer reiki numa serpente, por exemplo, a gente vai adaptar. Não tem os mesmos pontos, né, que a gente aprende com humanos ou com cães e gatos. A gente vai adaptar. Na dúvida, você simplesmente faz o reiki. E quando é muito pequeno, então, um roedor, um ferret, um furão, você pode simplesmente imaginar que você está fazendo nele tudo. Um hamster, por exemplo. Que mais? Reiki, então, seria como algo de reforço positivo. Exemplo, se meu cachorro tem muito medo de barulho de fogos, é difícil eu começar a fazer sessão com ele. Isso pode ajudar? Isso pode ajudar, tá? Eu atendi muito, Verônica, com medo de fogos. Mas ainda não é bem um reforço positivo no sentido de um reforço comportamental. Eu usaria um reforço comportamental junto com o reiki. E se não é do meu conhecimento, eu indicaria um comportamentalista para ela isso, que eu conheço, que ela procura um de confiança, para ajudar ela a saber o que fazer e o que não fazer nos momentos de medo. Por exemplo, começa fogos, ele fica desesperado, e ela fica desesperada porque começou os fogos. Qual que é a mensagem que ele tem? Opa, tá acontecendo alguma coisa que é perigoso para mim. Fogos, barulho em excesso. Aí ele vai buscar uma referência, uma segurança, que é o tutor ou a tutora. E ele vê se o tutor ou tutora estressado, o que é o sinal para ele? Opa, alguma coisa realmente vai acontecer de ruim, porque olha como ela está também. Então, alguma coisa vai acontecer ruim. Então, precisa ser orientado a questão de manejo. Falou, olha, procura ficar calma, para você passar essa segurança de, olha, tá tudo bem. Tá? Começa a colocar música ou chiado de TV, começa a aumentar aos poucos, distraindo ele, distrai ele quando começar fogo, se precisar, acolhe ele. Então, tem algumas ferramentas que não tem a ver com reiki. Como que o reiki vai agir nesse caso? Geralmente, esse medo é oriundo de um trauma passado. Um exemplo claro para mim, final de ano em 2000, 5 anos atrás, mais ou menos, geralmente no final do ano eu não atendia mais, porque as pessoas tiravam férias, eu aproveitava para descansar, mas surgiu esse atendimento um dia antes do ano novo, e o atendimento, a pessoa estava desesperada porque a cachorra, que era uma labradora, se não me engano, uma golden, uma das duas, ela ficava desesperada ao ponto dela se deixar, ela atravessa uma porta de vidro, por conta dos fogos. E isso começou quando ela tinha 1 ano de idade, ela nasceu próximo do ano novo, eles tinham saído no ano novo e voltou, a cachorra estava tremendo toda, ela tinha só 1 ano, e estava com vários cartuchos de rojão que o vizinho tinha soltado os fogos. Então imagina o barulho de fogos do vizinho com um cachorro de 1 ano. E ela criou esse trauma, ela teve esse trauma e criou esse pânico em excesso dos fogos de artifício. Eu falei, ok, normalmente a gente vai fazendo várias sessões para ir diminuindo. Vamos fazer uma sessão, porque já quando eu vou ver amanhã, eu vou fazer essa sessão, é mais sessão, não estou trabalhando, mas eu vou atender. E a resposta da tutora, ela mostrou foto, ela passou o ano novo, os fogos, dormindo. Foi a primeira vez que ela relaxou e ela dormiu durante os fogos, tá? E tem casos que não vai ser uma sessão só, vão ser mais, mas ele começa assim, ter uma resposta menos exagerada aos fogos. Por quê? Porque tem um trauma, tem um aspecto mental e emocional, tem um trauma no inconsciente, e quando tem os fogos, aquilo é ativado, igualzinho na gente, não muda esse processo. Então é ativado e ele tem uma resposta de fuga daquilo. Ou ele vai se esconder, ou ele vai fugir, que são os casos dos animais que acabam se enforcando, pulando de lugar alto, atravessando. A pessoa coloca num box de vidro, ele atravessa e quebra aquele vidro. Então o reiki, nesse momento, vai fazer com que ele entenda que ele vai liberar esse trauma do passado, ele vai fazer com que, vai ajudar com que ele entenda que hoje a situação dele hoje não é a mesma do passado. Ele não precisa ter essa resposta tão exagerada como ele tinha antes para se proteger. Tá? Então, Verônica, o reiki vai ajudar bastante, mas não no sentido de um reforço positivo comportamental. A gente pode usar as duas coisas. Ele vai agir no aspecto mental e emocional dele e nesse trauma. Tá? O que mais? Quais são as maiores dificuldades de trabalhar nessa área da medicina alternativa? Tá, Joyce. Hoje não é tão comum mais o termo medicina alternativa ou terapia alternativa, né? Usa mais o complementar ou o integrativo. Os maiores desafios
eu não encontrei muito desafio, Joyce. Quando eu fui fazer meu mestrado, as pessoas falavam, nossa, mas você vai fazer um mestrado na USP, na Faculdade de Medicina Veterinária, com reiki, as pessoas não vão apoiar, e eu encontrei praticamente só apoio lá, ao ponto de professores oferecerem ajuda no experimento para, se algum dia eu não pudesse ir lá, né? Eu acho que parte disso é porque eu não me preocupo muito com isso, nunca me preocupei. Qual que é uma das principais preocupações para as pessoas começarem a trabalhar com as terapias integrativas? Será que vai ter mercado? Será que as pessoas vão querer? E por conta dessa preocupação, eu fiquei 5 anos para trabalhar com as terapias integrativas. Desde a faculdade, eu não me sentia como veterinário, assim que me formei, eu não queria clinicar daquela forma. Eu fiz o curso de Reiki no ano seguinte, e na verdade no ano que eu me formei, e naquele ano, 2002, no momento do curso, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero levar o Reiki para os animais não humanos, que não tem ninguém fazendo. Eu quero falar dos aspectos mentais e emocionais como causadores de muitas questões físicas. Eu quero falar da espiritualidade dos animais não humanos, que tem se falado dos humanos, mas não está se falando das outras espécies. Só que eu tinha medo. Falar, acho que não tem mercado para isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou pagar as contas? Ainda mais recém-formado, né? Como que eu faço tudo isso? E eu comecei a trabalhar com várias áreas que não me deixavam felizes. Eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a ficar doente, eu comecei a torcer para chover no dia seguinte para não trabalhar, para não acordar e não trabalhar. Isso começou a fazer muito mal para mim, inclusive, principalmente porque eu sabia o que eu queria. Eu sentia esse chamado, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu achava que não daria. E aí eu criei uma mentirinha, uma ilusão na minha cabeça. Eu vou ter um trabalho e de noite eu vou, como hobby, fazer atendimentos. Funcionou primeiros meses. Depois eu ficava tão triste, tão cansado de fazer o que eu não queria, de não fazer o que não era a minha vontade, meu sonho, que eu não tinha vontade de fazer isso de noite, atender os outros. E um dia eu estava realmente muito mal, e eu falei, não, eu preciso pôr um ponto final, porque senão eu vou entrar em depressão dessa forma. E eu criei coragem, pedi demissão, e eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero, meu sonho. E aí eu comecei a falar de reiki na internet, na época era o Facebook, que era muito famoso, o Instagram não era tanto. Comecei a falar de reiki, comecei a falar de atendimento, minha visão do reiki com os animais. Aí começou a aparecer atendimento, comecei a relatar os atendimentos, antes e depois, depoimento de tutores, comecei a falar, fazer vídeos, né, para o YouTube. Então, o que acontece, Joyce? Todo mundo que quer trabalhar com as terapias integrativas. Eu não quero atrair aquele cliente que não acredita na terapia integrativa, então no Reiki. Eu não tenho por que atrair ele. Ele não tem por que me pagar por algo que ele não acredita. Tá? Então, o que eu quero atrair é a pessoa que quer o Reiki. E a procura por terapias integrativas, tanto para humanos quanto para não humanos, tem aumentado cada vez mais, cada vez mais. E ainda mais hoje, que é possível fazer de forma online, e o Reiki é muito fácil fazer de forma online. Não tem como colocar uma agulha na acupuntura, mas eu posso fazer Reiki de forma online, tá? Então, eu atraio pessoas que querem o que eu faço. Como que eu vou fazer isso? Me expondam. Se você quer fazer, mas você tem vergonha de se expor, talvez não dê certo. É como se ter uma clínica, mas você não quer que ninguém entre na sua clínica, porque você tem vergonha de falar com as pessoas. A clínica vai fechar. Então, você precisa criar conteúdo. Hoje, qual que são as principais plataformas? Instagram, o YouTube e ter um site que hoje é um cartão de visita. Contato seu, quem você é, o que você faz, as terapias, marca o atendimento aqui comigo. Então, as pessoas precisam saber. Falar, faz reiki, marca um atendimento com a Joyce para o seu cachorro. Quem é Joyce? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir meu Instagram, ver se eu acho você, meu YouTube e talvez jogar no Google. Não é tão mais comum jogar no Google. A primeira coisa é Instagram e YouTube, depois Google. Então, eu vou ver você falando sobre reiki, sobre um atendimento que você fez. Eu falo, nossa, gostei, vou marcar um atendimento com ela. Agora, se eu não acho nada de você falando, ou eu abro a Joyce Moraes e só tem o perfil pessoal dela, a falar, acho que não. Eu vou abrir da outra lá que também me indicaram, aí eu abro e ela tem o perfil profissional. Então, para você começar a trabalhar com isso, é você falar o que você faz para o mundo. Se você tem facilidade e gosta de aparecer, o vídeo vai funcionar muito bem. No YouTube, que é um pouco mais produzido, com menos barulho, ou no Instagram. Você pega o Instagram e grava os stories mesmo no feed, as pessoas entendem que é mais próximo, pode ter barulho de fundo, a luz não está tão boa. Aqui, se eu fizer isso, tem uma luz aqui. Para vídeo no YouTube, é melhor não ter isso, né? E eu estaria usando uma microfone de lapela, que você compra, é barato.
Mas o Instagram resolve fácil. Então é se mostrar. Ah, Ricardo, eu não gosto muito de me mostrar a minha imagem. Então escreve. Põe uma foto sua, escreve. Então é se mostrar, Joyce. E não querer atrair todo mundo. Você vai atrair baseado no que você fala e escreve as pessoas que querem fazer isso com você, tá bom? E tem público, ainda mais hoje que você não vai atender só o local que você está, como se fosse uma clínica naquele bairro, naquela cidade. A gente atende, a equipe atende o Brasil inteiro e a equipe atende inclusive fora do Brasil. As pessoas que vêm entram em contato para fazer atendimento, tá? Então, as pessoas buscam o que você tem para oferecer, tá? E não você tem que convencer as pessoas, tá bom? As pessoas, se ela fala assim, por exemplo, eu não trabalho com cirurgia, eu não trabalho com vacina. As pessoas, ah, você vacina? Não, a gente não vacina, o que a gente faz é isso. Ah, tá bom, muito obrigado. E pronto. Eu não tenho que convencer ela. Falar, mas por que você não fez reiki junto com a vacina? Ela não buscou isso. Ela perguntou uma coisa que eu não faço. E eu mostrei, falei, não faço isso, o que a gente faz é isso. Interessa? Não. Pronto. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Onde fazer um curso de reiki? A Fernanda perguntou. Tem várias formas, tem vários lugares para fazer. Eu ensino o curso de reiki, né, uma forma de fazer comigo, mas isso você pode fazer de diversas formas. A gente tem um curso de reiki, onde você vai aprender a fazer reiki. Tá? Então, ele é dividido em nível 1, 2, 3, e um outro, o último, que é chamado mestrado de reiki, apesar de ter esse mestrado, não é um mestrado acadêmico, é para você se tornar professora de reiki, para você dar suas turmas de reiki. E pode até, inclusive, trabalhar profissionalmente com isso, como eu faço. E aí tem o reiki, não se fala de reiki em animais, não aprende a adaptar, tá? Só se fala que dá para fazer reiki nos animais e ponto, mas na prática acabam surgindo as dúvidas. E aí tem o curso de reiki em animais. Eu dou as duas modalidades. Os principais cursos que eu dou hoje, Fernanda, formação de reiki, que são esses níveis que eu falei, o reiki em animais e a comunicação intuitiva animal, se comunicar intuitivamente com os animais. Esse é um curso que, na verdade, tem mais procura de todos. Então, você pode fazer um curso comigo ou pesquisar na internet quem faz reiki animais. Tem pessoas surgindo, eu fico muito feliz, porque a minha proposta não é ser o único professor, eu não vou conseguir abranger todo mundo que quer fazer curso de reiki animais. Muitas pessoas foram alunas e alunos meus, então você pode procurar na internet se você quiser também. Se você preferir fazer comigo, entra no site centrodeconscienciaanimal.com.br. Se você for em agenda, você tem que se cadastrar para ser avisado na próxima turma. A próxima turma de formação de reiki animais, vai ser mês que vem. Tá? Vai ser em novembro. Você consegue participar. Tá bom? Aí, o pessoal colocou lá. Tem um tempo médio de tratamento de reiki ou depende de cada animal? Depende de cada animal, depende de cada caso, Joyce. Tá? Com um atendimento, eu gosto de, no começo, pelo menos ser uma vez por semana e fazer semanal durante um mês. E aí eu vou avaliar. Ele melhorou? Melhorou. Então vamos tirar uma semana, vou fazer aqui, a cada 2 semanas e avaliando se ele melhorou. Ah, ele piorou, aconteceu alguma coisa que ele piorou, então aumenta a frequência. Não, ele está melhorando, então a gente faz 2 vezes quinzenalmente e tira mais um. E depois tira mais um, fez só uma vez, recebeu alta. Aí tem uma escolha, ou não faz mais, ou faz como preventivo, tá? Como preventivo mesmo, então é uma opção. Agora, se for algo muito crônico, um processo, por exemplo, uma castração que está infeccionada, uma questão renal, tumor, eu posso entrar 2 a 3 vezes por semana para ter uma frequência maior. Tá? Uma cicatrização, não adianta fazer uma agora e daqui uma semana, tem que ter 2, 3 vezes naquela semana para ajudar a cicatrizar mais rápido. Tá? Então vai depender da situação, do quadro, do que está acontecendo e de cada animal. Tem animais humanos que respondem melhor e alguns que demoram mais para responder. Era isso, Jones? Caso um cão super agitado, pula, morde, etc., não consegue ser adestrado, os donos estão com medo, pois estão grávidos e temem a reação dele a não ser mais o que é indicado. Eu tenho um caso real desse. Então, a mulher achou uma cachorrinha na rua, procurou o dono e não encontrou e resolveu adotar. Então, ela se tornou a tutora dessa cachorra, a Pepa. E aí, o que ela percebeu? Ricardo, quando eu saio para andar na rua, a Pepa ela avança nos cachorros, avança nas pessoas, principalmente idosos, com sacolinha de plástico na mão,
que pode ter sido uma figura que abandonou ou que ela sofreu maus tratos naquela figura de um idoso que sacolinha nas mãos. É o gatilho dela para ela se tornar mais agressiva. E ela estava com dificuldade de receber visita em casa, porque ela também estava começando a ficar muito desconfiada dessas pessoas, das visitas. Então me chamou para fazer reiki. Como que eu vou fazer reiki? Ela é muito sensível, essa cachorra, então eu vou me acalmar bastante, eu vou me sentir seguro para fazer o reiki com ela, porque se eu não me sentir seguro, ela vai perceber que eu não sou seguro para ela também. Se precisar, eu faço reiki em mim antes, entro e eu vou deixar ela à vontade. O que eu percebi nela? Ela queria brincar. Ela pulava em mim, mas em seguida ela já dava alguns passos para trás. Ela queria interagir, mas ela tinha um medo que limitava muito ela para interagir. Ela nunca perdia contato visual, ela ficava de lado olhando. Qualquer movimento de mão, ela já virava para frente. Qualquer movimento do meu corpo, ela virava para frente. Tá? Então a gente começou a fazer o reiki, deixou ela à vontade, ela escolheu ficar na cama da tutora, e eu fiquei afastado, abaixei. Eu não me senti que ela ia me atacar, me morder, tá? Senão eu ficaria em outro cômodo. E eu fiquei sentado na altura dela, fazendo reiki para ela sem querer ter contato. Posicionei minhas mãos e ela ia ter contato se ela quisesse. Foram 4 sessões semanais, 4 sessões, uma vez por semana. Na quarta sessão, ela se aproximou, ela encostou a cabeça e ela deitou de costas para mim. Então, ali foi um avanço muito grande. Ela confiar tanto ao ponto de ela ficar de costas. Ela ficou de costas e eu consegui fazer o reiki com ela. Eu fiz, se eu não me engano, foram 5 ou 6 sessões semanais. Depois eu fiz mais 2 ou 3 quinzenais, mais uma e acabou. Então, um período de 2 meses, mais ou menos. A que ponto, onde chegou o caso dessa cachorra? A tutora precisou. Aí ao mesmo tempo, eu indiquei para ela um comportamentalista para ela ajustar o que ela estava fazendo, o que era bom e o que era ruim, porque estava piorando a situação dela. E chegou ao ponto dessa tutora precisar viajar e ela montou uma planilha de pessoas para ir 2 vezes por dia, pegar a cachorra, cuidar dela, dar comida e água e levar para passear. Uma cachorra que não aceitava nem visita em casa. E as pessoas fizeram isso, ela foi passear na rua com estranhos, tá? E foi só o reiki e o trabalho de comportamentalista animal, que foi depois. Depois de alguns meses, essa tutora fica grávida e a cachorra começa novamente a alterar o comportamento dela. Qual que é o medo dela? Como você falou, perder o espaço dela. Então, volta ao comportamentalista, volta o reiki, a gente fez 3 sessões, resolveu essa questão com ela, tá bom? Então, o reiki pode ajudar muito. Eu tive muitos casos de situações assim para ajudar, que ajudou com o reiki. Eu já tive situações de adestramento também, onde o pitbull estava avançando quando ele estava tentando adestrar e na base mais da força, da imposição. Ele chegou a rosnar. A gente fez reiki e a pessoa mudou a forma de fazer o adestramento. Foi muito mais uma forma de conversa, de mostrando opções. E aí, junto com o reiki, ajudou bastante no aprendizado. Tá? Era isso, Renato? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Dá tempo ainda? Essa foi nossa última dúvida, Ricardo, aqui do chat. Eu queria muito te agradecer por estar aqui no nosso evento. Tem muita gente elogiando. Acho que a palestra ajudou muito a elucidar todas as dúvidas que as pessoas tinham sobre o reiki e a interessar também quem não conhecia a entrar nesse mundo, né, de terapias complementares. Então, muito obrigada. Obrigada também aos ouvintes. Agradecemos muito a participação, a todas as perguntas. Então, o senhor quer dar um último recado ou alguma coisa? Eu quero agradecer novamente o convite para dar essa palestra, eu acho super importante. E fico muito feliz que já dentro da graduação vocês já estão tendo contato e está tendo uma opção a mais para trabalhar só com as terapias integrativas ou inserir na prática clínica padrão de uma clínica veterinária. Então, eu fico muito feliz que vocês já está encurtando muito o caminho de vocês, muito. Então, fico feliz de vocês estarem aqui, participando, conversando, interagindo comigo e com os outros palestrantes, e a equipe de vocês proporcionando isso para todo mundo, é muito importante. Obrigada, então. Muito obrigada a todos, até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.